A palestra se chama O Espaço Exterior da Mente. Foi dada em 24 de agosto de 1982. As pessoas que praticam com dedicação, tentando desenvolver e aumentar as qualidades nos seus corações passo a passo, começando com a virtude, os estágios de concentração e os níveis de sabedoria, podemos fazer uma comparação com as pessoas que vão construir um foguete ou um satélite para viajar, que será levado ao espaço exterior. Eles têm que colocar o veículo em boa forma, caso contrário, ele nem vai sair do chão, porque as coisas que agem como obstáculos para aquele veículo são muitas. O objeto que está indo viajar ao espaço tem que ser desenvolvido, adaptado de forma a ser completamente adequado ao ambiente que ele vai ter que enfrentar nesse caminho. E antes que ele possa passar com segurança pelos obstáculos, é necessário fazer vários cálculos. E mesmo assim, erros podem ocorrer. Mas uma vez que o veículo esteja completamente desenvolvido, ele pode viajar ao espaço exterior sem nenhum perigo. Isso é uma analogia para as mentes daqueles que praticam, que desenvolveram suas qualidades interiores e as colocaram em boa forma. O coração é aquilo que vai colocar o pé para fora da realidade convencional, que puxa, que tem um puxão gravitacional na mente. O coração vai dar um passo além da realidade convencional que puxa a mente, tem esse puxão gravitacional, para o espaço exterior, além das convenções, vimutti, ou libertação. As coisas que agem como obstáculos, prevenindo que a mente dê o passo para fora, são as coisas chamadas de kilesas, de impurezas mentais. Por essa razão, nós temos que fazer muito esforço. As impurezas são de vários níveis, das mais grosseiras às mais sutis. Então, desenvolver o coração de forma que ele atravesse as mais grosseiras e mais sutis, níveis de realidade convencional e das kilesas, nós temos que fazer da forma correta. Nós temos que usar quaisquer qualidades, temos que usar as qualidades necessárias para levar a mente além disso, passo a passo, por meio da prática, por meio dos nossos esforços de desenvolver e melhorar essa mente. Nossa persistência tem que ser forte, nossos esforços tem que ser muito fortes. Sati e sabedoria são fatores importantes que vão levar o coração além dos obstáculos que ele vai encontrar em cada passo. Todas as técnicas e estratégias ensinadas pelo Buda na área de meditação são meios de desenvolver o coração de forma que ele esteja adequado para transcender o reino da realidade convencional e atingir o espaço exterior Nibbana. Como é o espaço exterior do Dhamma? Eles não têm mais dúvidas sobre o espaço exterior do mundo existir ou não. Quer dizer, os cientistas não têm dúvidas hoje em dia que existe o espaço exterior. Desculpa, é em relação ao Dhamma mesmo. Eles não têm mais dúvidas com relação a existir um espaço exterior ao mundo. As coisas que... A tradução do adiantanista às vezes é meio complicada. As coisas que repousam na realidade convencional existem. O espaço exterior da nossa atmosfera é outro nível de realidade. Espaço exterior, como é isso? Como o nosso mundo dentro da atmosfera se difere das coisas fora da nossa atmosfera, chamadas espaço exterior? Ambas as coisas existem. A mente que repousa no reino da realidade convencional, controlada e cercada por vários objetos do mundo, é puxada amarrada pelo puxão gravitacional dessas coisas. A mente é amarrada pelo puxão das kilesas da mesma forma. Ela não consegue escapar. Por isso, ela tem que desenvolver força para escapar do mundo, escapar desse puxão gravitacional. Esse puxão gravitacional é algo que o Buda explicou. De forma resumida, o desejo por prazeres sensoriais, o desejo por ser existir, o desejo por não ser existir.
Os detalhes, os ramos e as ramificações são muito numerosas. Eles enchem esse mundo de realidades convencionais. Então, são todos fatores que tornam essa mente apegada e amarrada em amar, odiar, ter ressentimento de diferentes coisas, pessoas e seres. Todos esses fatores são adversários do coração. E vêm de preocupações do coração mesmo, que rotula essas coisas e se engana com essas coisas. Por essa razão, os princípios do Dhamma que o Buda ensinou na área de meditação são para desenvolver e modificar o coração, são apropriadas para ajudar os meditadores a escapar de todas as coisas que exercem esse puxão e que nos pesam, nos causam peso. Essas coisas são difíceis de remover, difíceis de remediar, difíceis de cortar. Mas é por isso que nós precisamos de um professor, um mestre para nos guiar. Se nós não tivéssemos um mestre, os seres vivos dos 3 reinos de existência, dos 3 into the 3 realms, dos 3 classes de seres, não importa em quais níveis, em quais formas ou níveis, todos eles seriam cegos, como se fossem cegos e surdos. Nenhum deles seria capaz de escapar da escuridão e da cegueira. É por isso que nós devemos ter um senso de admiração pelo surgimento de um Buda, que leva os seres a escapar desse puxão gravitacional, dessa opressão em números grandes. Ao ponto que não dá para comparar com nada, começando dos discípulos principais, de maior destaque do Buda, até aqueles discípulos finais, no fim, quando os ensinamentos estão começando a desaparecer do mundo. Até o ponto em que esses ensinamentos não mais existem no coração dos seres vivos, né? Que é o ponto final desse trabalho, né, de levar os seres vivos de todo tipo de cegueira, escuridão, sofrimento e estresse. O nosso Buda realizou essas tarefas com a maior sati e sabedoria, por grande compaixão e misericórdia dos seres, desde o dia de seu despertar. É como se ele pegasse um grande barco e colocou uma grande âncora, e soltou a âncora no meio do oceano, de forma a que vários seres pudessem, que estavam sendo arrastados na água, né, à beira da morte, né, pudessem ser trazidos a bordo, passo a passo. Aqueles seres que tinham interesse no Dhamma, que se esforçaram para subir no navio do Buda. Aqueles que têm interesse no Dhamma são como seres que se lutaram para ficar a bordo do navio do Buda, que colocou essa âncora, ancorou esse navio no meio do oceano. Eles continuam se esforçando para subir a bordo, até o dia que os seres no mundo não mais acreditam nos ensinamentos do Buda. E então esse barco é como se ele deixasse de ter qualquer função. Aqueles que estão no mar ficam lá, vagueando, sem esperança nenhuma. Eles são aqueles que ficarão como comida para os peixes e tartarugas. Mas aqueles que vieram a bordo, nos mais diversos estágios e níveis, que foram capazes de escapar, são mencionados como os 4 tipos de indivíduos, começando dos... Aí vem uns termos pali complicado, não é tão importante, mas depois vai especificar. O Gatitanyu, Vipachitanyu e Neya. Esses são os seres que vieram a bordo. Quão elevados ou quão inferiores eles são depende de suas capacidades individuais. Eles são aqueles que escaparam completamente, livres de impurezas, que estão na beira de escapar. Os não retornantes, aqueles no meio do caminho, os que retornam uma vez, e aqueles que venceram a correnteza. E depois, pessoas virtuosas comuns. Aqui nós estamos nos referindo ao navio do Buda de uma forma geral.
Ele usa esse navio para salvar os seres, desde o dia da sua iluminação até o ponto em que seus ensinamentos não mais têm significado para as sensibilidades do mundo. Esse é o ponto final. Aqueles que permanecem são como aqueles doentes que não podem encontrar um médico ou um remédio para tratar sua doença e simplesmente ficam esperando morrer. Mas agora nós estamos nadando e lutando nos esforçando em direção a esse navio do Buda, colocando um grande esforço na prática. Essa palestra foi dada aos monges, então é que ele vai falar, né? Em particular, agora que nós nos ordenamos na religião budista, desenvolvemos esse envolvimento com esse ensinamento. Isso nos torna ainda mais movidos, ainda mais convencidos das verdades que ele ensinou, sobre o bem e o mal, o certo e o errado, sobre os infernos, os céus, os mundos de Brahma e Nibbana, todas elas realidades que existem de verdade. Nós seguimos os princípios do ensinamento do Buda, em particular na prática de meditação. Nós tentamos desenvolver nossa força e habilidade sem voltar atrás, de forma a resistir e remover as coisas que coagem e exercem essa puxão gravitacional na mente. Não se acostume com esse puxão. Essas coisas puxam você ao desastre e nada mais. São forças que puxam você. Não são forças que te puxam para algo que é auspicioso. Elas te puxam para algo que não é auspicioso. Passo a passo. Dependendo de como você acredita nelas, de quando você se entrega a elas, e quando você é subjugado pelo seu puxão. O sofrimento irá aparecer na proporção de quanto mais você inconscientemente concorda, se entrega e é superado pelo seu puxão. Mesmo que haja ensinamentos na religião, nessa tradição, que puxam você na direção contrária, a mente teimosa vai na direção do caminho contrário, né? E continua vagueando. Mas nós não somos desse tipo. Nós estamos lutando e nadando em direção da libertação com a força de nossas inteligências e habilidades. Onde quer que nós estejamos, o que quer que nós estejamos fazendo, nós devemos ter sati, estarmos alerta. Não considere o esforço na prática como cansativo ou como algo difícil de fazer, difícil de corrigir. Esforço é o caminho para aqueles que vão ganhar liberdade de todo sofrimento e perigo. Não o caminho para aqueles que estão indo em direção às profundezas do inferno, seres cegos e no escuro, dia e noite, as mentes acostumadas a todas as coisas baixas e inferiores. Os nobres do tempo do Buda os seres nobres do passado, da época do Buda, praticavam com dedicação. Com as palavras, eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dhamma, eu tomo refúgio na Sangha. Eles recordariam do Dhamma, investigariam a profundidade e sutileza da prática. Da mesma forma, nós devemos tomar essas realizações como bons exemplos a seguir, de forma que nós podemos nos conduzir, seguindo as pegadas de suas práticas e realizações. Eu tomo refúgio no Buda. Nós sabemos quão difícil deve ter sido para ele se tornar um Buda. Nós devemos gravar isso nos nossos corações. Nosso mestre foi o pioneiro na nossa era em chegar ao destino seguro de todos os seres. As coisas nunca foram fáceis para ele. Desde o dia de sua renúncia até o dia de seu despertar, foi como se fosse um inferno. Não é necessário comparar com uma prisão, porque nós fomos porque é como se nós tivéssemos sido delicadamente trazidos para o seu palácio real. Quando ele renunciou à vida em família, ele encontrou várias dificuldades em termos dos 4 requisitos. Além disso, existiam muitas impurezas na mente, relacionadas à riqueza, relacionadas ao país.
e com os seus assuntos reais. Pesava no seu coração deixar todas essas coisas para trás. Ele não encontrava nenhum conforto ou paz, exceto quando ele estava dormindo. Quanto a nós não temos seguidores, não temos súditos e nunca fomos reis. Nós nos ordenamos muito mais fácil do que o próprio Buda. E quando nós falamos de esforço na prática, nós tomamos seus ensinamentos, que são corretos em cada aspecto, como nosso guia. A nossa prática não é tão difícil como a prática do Buda, que teve que lutar e realizar isso por conta própria. Dessa forma, nós somos muito diferentes. Nós temos um peso muito mais leve no esforço da prática do que o Buda, que teve um nascimento real. Comida, atualmente, é mais do que abundante, graças à fé daqueles que estão convencidos dos ensinamentos do Buda, que não falta o interesse em praticar de acordo. Dessa forma, os monges, onde quer que eles vão, não faltam os 4 requisitos. O que é muito diferente da época do Buda. Todos os nobres discípulos que seguiram as pegadas do Buda eram os segundos depois dele em termos de dificuldades que eles enfrentaram. Para eles foi um pouco mais fácil com relação aos 4 requisitos, porque as pessoas já estavam mais acostumadas com a fé e a convicção naqueles ensinamentos. Mas mesmo assim, aqueles discípulos não se deleitaram naqueles 4 requisitos mais do que no próprio Dhamma, e continuaram fazendo um esforço dedicado para abandonar o sofrimento, superar o sofrimento. Isso é algo muito agradável, algo muito valoroso de ser tomado como exemplo. Eles deram seus corações, suas vidas, cada pedacinho em homenagem ao Buda e ao Dhamma, de forma que eles se tornaram a Sangha, que nós prestamos homenagem. E dessa forma, nesse caminho, eles encontraram todas as dificuldades, cada uma delas. Mas porque o Dhamma é superior, qualquer um que o encontre tem que desenvolver e prosperar pelo seu poder dia após dia, por um estado de excelência. Agora, com relação às impurezas, não tem tipo de impureza que pode levar alguém para a paz, para a segurança, para a excelência de qualquer tipo. As impurezas sabem disso. Elas sabem que o Dhamma as supera. Então elas se escondem e nos enganam com suas armadilhas e enganações. Em cada coisa que elas fazem, elas se escondem atrás das cenas, mostrando apenas suas táticas e estratégias, o que nada mais é do que enganar os seres vivos em cair por seus encantos e continuarem apegados a elas. Isso é muito ingênuo da parte delas. Por essa razão, aqueles que fazem um esforço na prática constantemente enfrentam esse puxão gravitacional das impurezas. Seja nós estamos sentados em meditação ou andando em meditação, qualquer postura, nós continuamos sendo puxados e inclinando em direção ao seu puxão. Elas nos puxam para a preguiça e para a letargia. Elas nos puxam para o desencorajamento e para a fraqueza. Elas nos puxam em acreditar que a nossa sati e sabedoria são muito fracos para alcançar qualquer coisa. Elas nos puxam em acreditar que as nossas capacidades são poucas para realizar o Dhamma, o caminho, os frutos e Nibbana, e que nós não somos dignos dos ensinamentos do Buda. Todas essas coisas são apenas táticas das impurezas, que nos levam na direção da falha, do desastre, e na direção contrária do Dhamma. Se nós não praticamos o Dhamma de forma a superar essas coisas, nós não vamos ter ideia nenhuma do que são as impurezas e de suas enganações. Mas à medida que nós praticamos de forma a superá-las passo a passo, elas não vão ficar escondidas. Não importa quão afiadas e espertas as impurezas sejam, elas não estão além da capacidade de sati e sabedoria. Isso é porque o Buda viu as causas e condições, os benefícios e os perigos, de uma forma que foi direto no coração, penetrou profundamente no coração, porque sua sabedoria superou
as impurezas. Dessa forma, quando ele ensinou o Dhamma ao mundo, ele ensinou por plena compaixão pelos seres, de forma que eles pudessem escapar do perigo, das profundezas desse mundo cheio de sofrimentos. Ele queria que os seres no mundo vissem a maravilha, awesomeness, é incrível, o maravilhamento do Dhamma, que teve um impacto no seu coração, de forma que eles pudessem ver aquilo também por experiência direta. Então ele proclamou o Dhamma em detalhe total, baseado na benevolência. Ele não proclamou simplesmente por uma cerimônia ou para fazer um anúncio. Esse tipo de coisa não existe no Buda. Ele fez isso sinceramente por benevolência pelos seres no mundo. As suas atividades como Buda, as 5 atividades do Buda, 5 deveres do Buda, que nós sempre ouvimos, né? Ele nunca abandonou, exceto por poucas ocasiões que ele teve que sair de cena, em razão de alguns eventos. Mas mesmo quando ele colocou esses deveres de lado, ainda assim ele não colocou de lado a sua benevolência. Ele os colocou de lado devido a eventos e circunstâncias específicas. Por exemplo, quando ele passou o retiro das chuvas sozinho na floresta Parileia. Ele não tinha nenhum seguidor, nenhum dos monges entrou na floresta. Ou recebeu instruções dele. Passou o retiro das chuvas inteiro nessa floresta, sozinho. O que significou que ele tinha colocado de lado esse dever de ensinar. Mas, fora isso, né, ele cumpriu esses deveres com benevolência, sem nenhuma falta. Essa é uma questão de ver as coisas com clareza no coração, o perigo das coisas perigosas e o benefício de todas as coisas benéficas. O Buda tocou e conheceu em todo detalhe, de forma que ele não tinha nenhuma dúvida. O seu ensinamento do Dhamma, considerando os perigos e benefícios, foi feito em forma completa. Ele analisou o perigo em todas as suas ramificações, ele analisou os benefícios em todos os seus ramos e completamente revelou os diferentes níveis e benefícios que eles traziam. Os seres no mundo que vagavam por sofrimento e estresse por numerosos éons foram capazes de aprender a excelência do Dhamma do Buda. Como eles poderiam ficar complacentes e negligentes, uma vez que eles tenham ouvido esses ensinamentos excelentes e que ressoassem profundo nos seus corações, devido à verdade e à genuína compaixão do Buda? Eles tinham que acordar. Os seres no mundo tinham que acordar. Eles tinham que aceitar essa verdade. A verdade de 2 tipos. A verdade no lado dos perigos é uma. O sofrimento, a origem do sofrimento, cria um estresse que queima os corações dos seres vivos. E com relação ao caminho, ele cria paz e felicidade para os seres vivos. Aqueles que ouviram essas verdades, ouviram com seus corações. Dessa forma, as capacidades que eles desenvolveram, a convicção, a visão clara, tanto dos perigos como dos benefícios, foram permeando seus corações passo a passo. Então, por que essas coisas não se revelariam para aqueles que praticam com dedicação, esforço, determinação em cada atividade, com o propósito de se libertar de todo tipo de adversidade e sofrimento? É por isso que os discípulos que ouviram o Dhamma do Buda, da boca do Mestre Supremo, sentiram-se inspirados e convencidos. Muitos deles vinham ver o Dhamma, vinham ouvir o Dhamma e obter libertação do sofrimento, passo a passo, até a libertação completa na presença do próprio Buda. Tal como nós vimos nos Suttas, quando o Buda estava explicando o Dhamma para aqueles que podiam ser ensinados, seus seguidores, tal como entre eles alguns monges que atingiram o Dhamma, a libertação final, Nibbana, em números bem grandes. Isso acontece quando a verdade encontra com a verdade. Elas se encaixam perfeitamente, sem nenhuma dificuldade.
Aqueles que ouviram, perceberam e viram os benefícios e viram os perigos, convencidos pelas razões do Dhamma ensinado pelo Buda, e obtiveram os resultados ali mesmo. O Dhamma, tanto os perigos e benefícios que o Buda explicou na sua época e que existiam nos corações dos seus ouvintes, em que elas se diferem das verdades existentes nos corações dos seres vivos no presente? São a mesma natureza, as mesmas nobres verdades. Não estão além das 4 nobres verdades, seja na época do Buda ou na época atual. As instruções do Buda, as instruções na verdade do caminho, ensinando as pessoas a terem virtude, concentração e sabedoria, de forma que elas pudessem entender os vários níveis de sofrimento direto no coração e remover a causa do sofrimento, que é como um espinho, uma lança fincada no coração dos seres vivos, que cria sofrimento e estresse, de forma a penetrar profundamente no coração também. A verdade do sofrimento existe em nossos corpos e mentes. A verdade da origem do sofrimento se revela de forma blatante e clara nos nossos corações em cada atividade. O que se revela de forma somente intermitente ou não se revela de forma alguma é o caminho, mesmo que nós estejamos ouvindo agora mesmo. E o que é o caminho? Sati e sabedoria, visão correta e intenção correta. Essas coisas são os níveis de sabedoria. Se nós adicionarmos sati correta, então nós temos 3 qualidades nutrindo o coração. E concentração correta vai surgir devido a essas atividades corretas. Ação correta para aqueles que querem se libertar do sofrimento refere-se ao trabalho primário de remover o sofrimento, o trabalho de andar e sentar em meditação, o trabalho de guardar a mente com o sati, de usar sati e sabedoria para continuamente investigar e contemplar os diferentes níveis de coisas boas e más que entram em contato conosco o tempo todo. Isso é construir um caminho no coração. Quando nós construímos esse caminho para lutar contra o nosso adversário, a origem do sofrimento, que face o adversário mostra? É a face do amor? O que essa coisa ama? Qual o objeto que essa coisa ama? Aqui é o foco da nossa sati e sabedoria, para desvendar o objeto que é amado. Qual é o objeto na verdade? Revire de ponta a ponta, em linha com os princípios de sati e sabedoria. Reflita para frente e para trás, até que veja com clareza. O objeto que é querido, apegado, vai desaparecer por sua conta própria, devido à nossa sabedoria. Sati e sabedoria lavam todos os artifícios, até as mais fajutas enganações. Esse é o discernimento que a gente constrói no nosso coração para acabar com todas essas sujeiras das impurezas, tanto dentro como fora. Externamente, elas rotulam, envolvem as coisas nas visões, odores, cheiros, gostos, sensações táteis. Elas envolvem os rótulos, as percepções. Elas rotulam, envolvem nossos olhos, nossos ouvidos, nossa língua, nosso nariz, nosso corpo, passo a passo. Não existe nada que elas não envolvam com impureza. E quando nós nos encontramos com essas coisas, vendo ou ouvindo, sanya, os rótulos e interpretações e as sankaras, as fabricações mentais aparecem na mente. Elas continuam aparecendo camada por camada. Dessa forma, nós temos que usar a sabedoria para investigar. O que quer que esteja envolvido, nós temos que lavar e quebrar esse envolvimento. Temos que lavar essas barreiras, arrancar essas barreiras, de forma a ver com clareza e sabedoria. Temos que penetrar essas barreiras.
Isso é ação correta na área da prática. Sobre fala correta, nós falamos em linha com os tópicos adequados, Saleka Dhamma. Nós não falamos sobre o mundo, sobre política, sobre comércio, sobre questões de homens e mulheres, questões de impurezas, questões de desejo, questões que nos deixam distraídos e arrogantes, acumulando mais e mais sofrimento. À medida que nós discutimos e falamos e argumentamos essas coisas. Os tópicos apropriados, de acordo com o Buda, é falar sobre coisas que vão fortalecer nossa vontade, nossa persistência, e nós vamos nos inspirar no Dhamma. Da mesma forma, esses tópicos são alertas contra a negligência. Com relação a não lutar contra as impurezas. Esse é o esforço, é a fala correta na área da prática. Modo de vida correto. Alimente o seu coração com o Dhamma. Não traga o veneno da cobiça, raiva e delusão para alimentar o coração. Porque essas coisas vão ser tóxicas, vão queimar o coração e torná-lo mais problemático e mais venenoso do que qualquer outra substância poderia. Proteja o seu coração com sati e sabedoria. O sabor do Dhamma, começando com a concentração, vai aparecer à medida que a paz e a tranquilidade no coração surgem com os diferentes níveis de concentração. Então use sabedoria para desvendar as mais várias coisas que a mente rotula e interpreta, de forma a ver com clareza, passo a passo. Isso é modo de vida correto. Guardar o coração e alimentá-lo com a própria nutrição do Dhamma, e não alimentá-lo com as impurezas, os desejos, as asavas, os efluentes mentais, as impurezas mentais, que são como venenos que queimam o coração. Reduza essas questões. Isso é modo de vida correto na prática de meditação. Sobre esforço correto, nós já falamos antes. É o esforço de abandonar todas as formas de maldade. Isso cobre tudo que nós falamos até agora. O Buda define isso como esforço em 4 áreas. Mas como nós já falamos antes, vamos pular isso aqui. Sobre sati correta, o que o Buda fala para a gente manter em mente? Todas as coisas que removem as impurezas. E por isso eles trouxe os 4 satipathanas. Ter sati enquanto a gente investiga o corpo. Ter sati investigando as sensações. Ter sati investigando a mente. Ter sati investigando os fenômenos que envolvem a mente, que surgem na mente, que surgem e desaparecem, que desaparecem e depois surgem, questões do passado e do futuro, aparecendo no presente o tempo todo. Nós continuamos investigando dessa forma. Nós continuamos investigando de forma que a nossa mente progrida em tranquilidade. Sati correta significa usar sati para monitorar a nossa repetição mental dos mantras. E dessa forma, a nossa sati correta vai se tornar concentração correta, samadhi correto. Isso é chamado construir o Dhamma. Construir ferramentas para limpar o nosso caminho. Tirando as coisas que travam e que nos aprisionam, de forma que o nosso coração possa fazer um progresso mais fácil e que não seja obstruído e bloqueado por coisas que nós já mencionamos antes. Somente o Dhamma pode remover todas as coisas que nos amarraram por numerosos éons, liberando esses obstáculos de forma que nós possamos fazer progresso. Quando a mente está centrada em concentração, a confusão e bagunça está longe. A mente está pacífica e permanece confortável e em paz. Quando a mente desenvolve sabedoria de investigar e contemplar as coisas que a obstruem, ela faz progresso fácil. Quanto mais afiada a sabedoria, mais amplo o caminho pode ser limpo e vai fluindo de forma tranquila. Ele avança à medida que a gente vai vendo e conhecendo a verdade por conta própria, sem se tornar deludido e se enganar. Sabedoria genuína
não se engana, mas ao contrário, ela só faz progresso e contínuo. Ela revira todas as coisas que obstruem todos os níveis de apego e suposições, de forma que nós possamos penetrá-las completamente, tal como se estivesse cortando os obstáculos no caminho. A mais importante base para a investigação é o corpo. Os corpos fora e os corpos dentro. Investigue dentro com cuidado e profundamente, porque eles são todas as nobres verdades. Eles são o caminho, tanto dentro como fora. Investigue e revire, até você ver com clareza. E enquanto você investiga, não se preocupe com nenhum outro trabalho que não o trabalho de investigação. Use a investigação, a contemplação, de forma a saber as coisas como elas são e arrancar os rótulos falsos e as suposições falsas que dizem que esses corpos são belos e bonitos, amáveis e atrativos, que são a gente. Investigue de forma a penetrar a verdade que não existe nada belo ou atrativo sobre eles. Eles são completamente podres e repulsivos, tanto nossos corpos como os dos outros, sem nenhuma exceção. Eles estão cheios de coisas podres e repulsivas. Se você olhar em linha com os princípios da verdade, é assim que eles são. Sabedoria investiga, penetrando internamente de forma a ver além da pele para dentro. Está cheio de coisas podres dos mais variados tipos. E nós temos que imaginar isso e visualizar isso, de forma que a gente possa ver o que tem de realmente belo, bonito e atrativo nesse corpo. Não existe nada desse tipo. São apenas coisas que as impurezas plantaram na nossa cabeça. Nós temos que investigar com profundidade, porque todas as noções são falsas. A verdadeira sabedoria é que esses corpos não são belos nem são atrativos. Eles são apenas repulsivos. Quando eles se quebram, o que eles são? Quando eles se quebram, terra é terra. Porque a terra já era terra quando estava nesse corpo. A água, o ar, o fogo, já eram água, ar e fogo quando estavam no corpo. Quando o corpo quebra, onde que essas coisas vão se tornar devas e brahmas, os céus e nibbana? Essas coisas vão continuar sendo terra, sendo água, sendo ar, sendo fogo, em linha com a sua natureza. Isso é como a sabedoria investiga e analisa, de forma a ver com clareza. Isso é usar a sabedoria para corrigir as nossas visões distorcidas. Se a gente consegue fazer isso, não existe nenhum tipo de bloqueio. A nossa sabedoria vai ser... Peraí. Então, a gente usa sabedoria. Ela tem que ser sabedoria o dia todo. Naquilo que a nossa sabedoria penetra, ela vem com clareza. Ela destrói as dúvidas e abandona passo a passo as impurezas, porque ela conhece com profundidade. Quando nós investigamos as coisas mais evidentes, de forma a conhecer com clareza, para onde a mente vai, então? Uma vez que a mente tem investigado as coisas mais grosseiras e arrancado as impurezas mais grosseiras, onde então vão as impurezas? Para onde elas vão voar? Elas simplesmente vão se esconder mais fundo, à medida que vão sendo caçadas pela nossa sati e sabedoria. Elas vão para sentimentos, sensações, percepções, fabricações mentais e consciência sensorial. Essas coisas caem sobre a influência das impurezas. As impurezas são a base de onde elas surgem. Elas usam as percepções para criar impurezas. Elas usam fabricações mentais para criar impurezas. Elas reconhecem objetos para criar impurezas. E não importa quantas sensações surgem, todas elas surgem como impurezas. E as impurezas não podem tornar as coisas no Dhamma. Elas continuam sendo impurezas.
E assim essas coisas se aumentam e se ramificam. Então continue investigando, corte. Sentimentos, sensações prazerosas de dor, elas tanto existem no corpo como na mente. Sensação não é impureza. Se nós olhamos em termos com a natureza, é simplesmente uma realidade. A suposição que eu estou com dor ou que eu estou sentindo prazer com o corpo, a delusão da dor, a delusão do prazer, a delusão de sentimentos, sensações de indiferença com relação ao corpo e mente. Essas coisas são impurezas. As suposições e delusões são impurezas. Quando nós investigamos mais fundo, os mais variados níveis de sensação não são impureza. Os 4 tipos de fenômenos mentais não são impureza. Uma vez que nós pegamos no pulo as nossas suposições, elas correm e fogem. As sensações que ainda existem no corpo e na mente, ainda que elas não sejam completamente entendidas, tornam-se cada vez mais leves. Nós ficamos cada vez mais clareza no caminho. Nós não somos mais cegos como antes de nós começarmos a investigar o corpo. Qualquer aspecto das sensações, a gente vê com clareza. Nós podemos entender as sensações físicas. E com relação às sensações que permanecem na mente, as que permanecem são principalmente sensações refinadas de prazer, que vêm com a prática. Nós as conhecemos e as deixamos de lado, à medida que o caminho ganha força. Essas sensações prazerosas são como peixe numa armadilha. Não importa de que forma, eles não podem escapar de terminarem cozidos. Eles não podem nadar e fugir para lagos e represas como eles faziam antes. Eles só podem esperar a sua própria morte. Da mesma forma, os mais refinados sensações prazerosas, que são uma realidade convencional no coração. Eles simplesmente esperam o dia em que eles vão morrer, porque isso é uma verdade a ser penetrada profundamente pela sati e sabedoria. Quando você investiga ao ponto de entender, a mente abandona de forma a não ter mais nenhuma preocupação. O que é sanya? Essas percepções e memórias. Rotular isso, rotular aquilo. Fazer suposições sobre isso e aquilo. Tudo isso são suposições das impurezas usando as percepções e memórias. Quando consciência, vijnana, toma nota, também se torna impureza. Nós temos que investigar essas coisas usando sabedoria. Da mesma forma como investigamos as sensações, nós temos que entender. Nós temos que entender as coisas que a consciência está tomando nota e que a percepção está rotulando, sem rotular, de forma a remover as impurezas desses rótulos. E as impurezas vão cada vez recuando mais e mais para dentro. Até que no fim, esses 5 problemas, isto é, o agregado físico, o agregado das Vedanas, o agregado das percepções, o agregado dos sankaras, o agregado de vijnana, todos eles são conhecidos no coração, de forma a não ter mais dúvidas. Todas as impurezas se reuniram num único ponto. Eles não vão fugindo, eles não podem sair vagando por aí mais, porque eles foram destruídos e podados pela sati e sabedoria. Então eles têm que cada vez recuar para mais e mais para dentro. E é assim que a investigação progride. Na nossa investigação como praticantes, nossa sabedoria, quando a sabedoria chega em algum nível, ela sabe com clareza. Quando a sabedoria é muito forte, as impurezas ficam cada vez mais fracas. Sati e sabedoria se torna cada vez mais corajosa e não cansativa. A palavra preguiça e letargia, que são questões das impurezas, desaparecem completamente. Nós continuamos fazendo esforço dia e noite. Esse é o caminho, quando o caminho ganha força. Como meditadores, nós devemos tomar nota disso. De forma a tomar isso como um tesouro surgindo no nosso coração.
E assim as nossas dúvidas vão ser destruídas de verdade. Quando nós tomamos essa sati e sabedoria atômica e atiramos ela no ponto central da realidade convencional, o ponto que causa todos os seres a girar no ciclo do samsara, então elas não têm mais para onde correr. A sati e sabedoria vai avançando nesse ponto, até que ela destrói isso em pedaços. E então nós podemos saber com certeza o que nos causou nascimento e morte. Somente as impurezas. Que é a semente importante causando nosso nascimento e morte contínuo, causando sofrimento e estresse. O verdadeiro Dhamma nunca nos causou sofrimento. Ele nos levou, nos trouxe somente prazer em cada um dos níveis mais sutis, dos níveis mais inferiores aos níveis mais sutis, e níveis daquilo que é nobre e daquilo que é bom. As coisas que trazem sofrimentos menores e maiores são todas as questões das impurezas. Nós saberemos isso com clareza. Saberemos... E quando todas as impurezas foram completamente destruídas e removidas do coração, é como se a terra e o céu caíssem. Então, como que nós não sentiríamos um tremor nos 3 níveis dos cosmos? Porque essa coisa fez a gente vagar por toda parte. E quando ela desaba do coração, como o coração fica? Como é o espaço exterior do Dhamma diferente do espaço exterior do mundo? Aí nós saberemos com clareza. O espaço exterior da mente purificada é uma aniquilação? O espaço exterior do mundo não é uma aniquilação. Se fosse uma aniquilação, não chamariam de espaço exterior. É uma natureza que existe em linha com os princípios da natureza do espaço exterior. Já o espaço exterior da mente, livre de todas as formas de puxão gravitacional, isto é, da realidade convencional, como é isso? Mesmo que nós nunca tenhamos visto antes, nós veremos e não teremos nenhuma dúvida. Nós não vamos ter que procurar testemunhas para confirmar. Ele é sanditiko, aparente de forma imediata, e encaixa perfeitamente no coração. E naquele espaço exterior da mente. Isso é o que eu falei no começo, quando eu falei do espaço exterior do mundo e o espaço exterior da mente. O espaço exterior da mente, a mente de Nibbana, é simplesmente assim. Como é que ela poderia ser aniquilada? Quem experiencia o espaço exterior da mente? Se fosse aniquilação, como nós poderíamos experienciá-lo? E com relação a se nós vamos renascer ou não vamos renascer, nós já sabemos disso, porque não tem mais como renascer. Nós saberemos com clareza. Se todas as impurezas foram removidas, não tem nada que possa nos levar a renascer. Realidade convencional é o mesmo que impurezas. Todas as coisas, não importa quão sutis, que foram perigos para o coração por um período muito grande, foram completamente destruídas. Tudo o que permanece é o puro espaço exterior da mente, a mente que é pura. E nós chamamos isso de espaço exterior. Você pode chamar o que quiser, porque o mundo tem suas convenções, de forma que nós usamos para fazer diferenciações em linhas com as convenções do mundo e não criar conflitos. Mas quando nós chegamos nesse nível do espaço exterior da mente, como é que a mente vai voltar a sentir-se oprimida, sujeita ao puxão das coisas que são ruins, cheias de sofrimento e que causaram sofrimentos por éons e éons? Não precisamos refletir por quantas vidas se foram. Quantos renascimentos se foram? Então, podemos tomar o princípio do presente como nossa evidência. A mente está liberta. Nós vimos quanto sofrimento
existia e como ele foi abandonado de uma vez por todas. Nós destruímos completamente as sementes, começando com a Avidya Pachaya Sankara. A ignorância, tendo a ignorância como condição, surgem as fabricações mentais. E tudo o que resta, Avidya Tveva Asesa Viraga Niroda Sankara Nirodo. Com o abandono da ignorância, com o não mais surgimento da paixão, as fabricações mentais desaparecem. Esse é o espaço exterior da mente, a mente livre de todas as influências gravitacionais. Mesmo que ela ainda viva, ainda interagindo com os khandas, com os agregados, não existe nada que barre, que bloqueie seus pensamentos, visões e conhecimento. Não existe nada para obstruí-la, para torná-la preocupada ou aliviada, nada para torná-la corajosa ou ter medo. Ela simplesmente é uma natureza por conta própria, independente dessa forma. Dessa forma, o conhecimento de todas as verdades tem que ser completamente aberto para essa mente completamente não obstruída. Ela agora pode saber e ver. Se nós falamos com relação ao corpo ou aos agregados, nós podemos falar com propriedade e sem gaguejar, porque não tem nada que nos obstrui. Somente as impurezas que nos mantêm, que nos obstruem de falar sobre, e ver essas coisas e descrever com clareza. Tudo que nós víamos eram pedacinhos, mas agora que a verdade apareceu de forma completa, como que nós não podemos ver com clareza? Mas uma vez que as impurezas foram destruídas, tudo está amplamente aberto, a mente está livre, vasta e vazia, sem limites, sem limitações. Não existe nada que pode cobri-la ou obscurecê-la. Quando nós conhecemos, nós conhecemos a verdade. Quando nós vemos a verdade. Quando nós falamos a verdade. Quando o Buda proclamou o Dhamma para o mundo, ele pegou as coisas que existiam e as que as coisas do mundo que existiam, que estavam em linha com o que ele tinha conhecido, e proclamou-as para o mundo. Assim era o conhecimento do Buda, tão profundo e sutil, porque nada estava escondido ou que era mistério para ele. Tudo estava completamente aberto para ele. Por isso que ele é chamado de Lokavidu, aquele que conhece o mundo com clareza. Pela vastidão de sua mente não existe nada que poderia obstruí-la. Aloko Udapati é um trecho do Dhammacakkappavattana Sutta. Brilho, luz surgiu. A sua mente se tornou brilhante, tanto de dia como de noite. Assim era como o Buda sabia. Os nobres discípulos sabiam da mesma forma, exceto que variavam nas suas capacidades. Mas o seu conhecimento da verdade era o mesmo. Então, todos eles descreviam os benefícios e perigos das coisas que envolviam a mente. Isto é, tanto o Dhamma como as impurezas. Para nós, meditadores, podemos ouvir e contemplar com dedicação. Então, que nós tenhamos determinação em desenvolver nossas mentes de forma a lançá-la além das realidades convencionais. E aí nós vamos ter que perguntar, onde que o Buda está? Quantos mais Budas vão surgir? Onde que os nobres discípulos estão? Ou se eles estão? Ou se eles existem? Ou quantos são eles? Porque essa verdade Porque a verdade que nós vamos ver com clareza em nossos corações é a mesma verdade vista por todos os Budas, todos os nobres discípulos e todo o Dhamma que existe. Nós não vamos ter nenhuma dúvida, porque a natureza que conhece e existe contém tudo isso, todos os Budas, toda a comunidade de nobres discípulos e todo o Dhamma que existe. É uma natureza que é simplesmente assim em cada aspecto, então não há nada a ter dúvidas.
palestra não tava. Continua, mas nosso horário termina. Acho que já deu para dar um gás assim de reflexão. Já deu 9 horas, mas se alguém tiver que ir, pode ir, mas a gente abre esse espaço aqui para, se alguém tiver alguma experiência da prática para compartilhar, alguma dúvida, alguma coisa, alguma experiência com relação às aditanas, né? Tipo, não, as aditanas estão sendo úteis, as aditanas não estão sendo úteis. O que acontece com a mente quando temos aditanas muito pesadas, né? Se alguém quiser compartilhar algo a respeito, estamos abertos. Alguém? Pode falar, Edmir. Só a do doce que eu tô meio. Quer dizer, não tô agoniado nem angustiado, mas há momentos que eu fico com vontade de comer o doce depois da refeição, e isso aí era uma aditana, então. Mas não é assim também nada depressivo, nem loucuragem. Não, e pronto, mas força um pouquinho, né? Mas o que eu quero perguntar é que, tá bom, vamos tirar aí as quilesas, vamos tirar os maus pensamentos, vamos ter. Mas eu ainda tenho a questão da aversão, ainda tenho muita dificuldade, tem momentos que eu não sei como fazer para me livrar disso, sabe? Alguns preconceitos, na verdade, né? Quer dizer, piercing e também essas tatuagens. Mas como eu já tenho alguns alunos que têm e tal, então eu estou me integrando com eles para ver se eu me liberto disso. E essas coisas me deixam muito desconfortável, me deixavam, agora diminuíram. Mas eu gostaria de saber efetivamente o que eu poderia fazer para agilizar o processo de eliminar essas aversões, que é uma coisa boba. Quem usa piercing ou tatuagem não é uma pessoa diferente, nem melhor nem pior que eu, mas eu tenho ainda uma certa restrição, digamos assim. É isso. Talvez a melhor forma pra você tirar essa versão seria colocando uma tatuagem e um piercing. Pois é, Aí você vai ter que né? aguentar, lutar com aquilo, né? Tipo, não, tá no meu braço, eu quero te tirar, isso vai ser complicado. Né? Mas assim, não precisamos ir tão longe, né? Não precisamos ir tão longe, mas seria uma forma curiosa, Mas ele não precisa disso, depois tem consequências. E se arrepende e tal, né? Mas, assim, primeiro contemplar, né? Tipo, ok, uma tatuagem. Quando realmente é mais pacífica, tenta contemplar esse assunto, tá bom? Pele, tinta. É pele e tinta. Você tem pele, tinta, tem nas roupas, tem no papel, tem tudo. Sim, Pele e tinta. O que que assim, a pele, a pele tá a tinta tá na pele. Pega a tinta guache que seja, sei lá, pega a caneta, rabisca a sua pele, pensa assim, o que tem de diferente de eu rabiscar minha pele com caneta Bic, tipo, de uma tatuagem? Não, mas a tatuagem tem uma imagem, e a imagem tem uma interpretação, tipo, aí a mente, os rótulos lá que o Tabarrabô tava falando, né, tipo, os rótulos que a mente, as suposições que a mente cria em cima disso. Isso tá certo, isso tá errado, isso tá... A mente tá colocando esses rótulos e criando problema, mas assim, tinta e pele. O que tem de errado? sim. Tinta e pele. Assim, Nada. como é que fala? Se a gente olha para uma tatuagem gigante assim, tá bom. Não, é uma tatuagem. Mas assim, se a gente olhar e separar em pontinhos, o que tá de errado? Onde está o problema? Um piercing, metal, pele. Metal, pele. Pega um pedaço de metal e coloca na minha pele. O que tem de... Onde está o problema, né? Assim, tenta quebrar essa imagem grande em pedacinhos, né? Igual com o corpo, né? Quando a gente contempla o corpo, a gente quebra ele em pedaços, né? Quebra em unha, dentes, pelo, cabelo. Agora, qualquer coisa que a gente for ver, quebra em pedaços. Porque assim, essa desconstrução das coisas, né? Tipo, o que é uma tatuagem? Em vez de falar assim, reagir aversamente, o que é uma tatuagem? O que é um piercing? Aí a gente vai responder, não. Então, tinta e pele. Pega um pedacinho e contempla. Tinta e pele. Pele, tinta. Tinta, pele. Assim, se olhar um pontinho só, como é que fala? Imagina você dando um zoom no negócio, ficando só num pontinho, ao ponto que você não vê o resto da tatuagem.
Você podia pensar que era uma pinta no corpo. E a mente não ia ter problema. Agora, quando você dá o zoom para trás, a mente vai lá e rotula e cria problema com aquilo. Mas a mente está criando problema, mas assim, continua sendo a mesma coisa. É um fenômeno físico. É tinta, pele. Pele, metal. O que tem de errado? Então, assim, como é que fala? Então, a gente tem que contemplar dessa forma, né? É uma ferramenta útil depois para contemplar o corpo, né? Se a gente consegue fazer isso também ajuda depois da contemplação do corpo, né? Que é o mesmo processo, né? De quebrar uma coisa grande em pedacinhos menores, né? Muito útil essa pergunta, né? Porque tem a ver com essa coisa de... Ah, não, o meu corpo, eu sou o meu corpo, mas tipo, se você cortar a sua mão e jogar na terra, tipo, você continua, você vai sentir que a mão é sua, né? Então, assim, você tem que quebrando um pedacinho, né? Aí vai ficando mais fácil. Tá bom. Obrigado. Perfeito. Algo mais? E assim, essa coisa do doce, né? Fazendo um paralelo com a palestra, né? Tipo, o puxão gravitacional do doce, né? Tipo, a mente continua querendo orbitar em volta do doce, né? E aí, como é que fala? Você é da matemática, não é da física, né? Mas, tipo, na física tinha um negócio lá, como é que chamava? Velocidade de... A saída da força gravitacional, não sei, velocidade de escape. Isso, velocidade de escape, obrigado. Os universitários me salvando, para variar. Velocidade de escape, né? Então, assim, a gente tem que lançar a mente numa velocidade suficiente para poder sair, para ela ficar em órbita, né? Pelo menos para sair, ficar em órbita e ficar livre do efeito ali do puxão, né? De cair de volta no chão. Então... Mas, assim, é bom quando a gente vê... Oi? E as pessoas estranham, sabe? Ah, você não quer ir na festa? Lá vai ter não sei o quê. Não, não quero. Você não quer ir no almoço? Lá o almoço... Não, não quero. E aí a gente começa a ficar numa dificuldade, sabe? Porque uma vez que isso aí não está mais me comovendo, seja música, seja comida, seja show, seja nada, as pessoas começam a achar, mas você está chato, porque você não quer nada, você não... E aí, como é que faz, né? É difícil, gente... Com outras pessoas é complicado, né? Então, assim, fala, tudo bem que, como é que fala? A gente tem que também ter uma certa habilidade com lidar com situações, né? Por exemplo, se a gente tem, como é que fala? A gente também tem que ter sabedoria com gerenciar situações sociais, né? Tipo, assim, se é uma pessoa que, tipo, a gente tem um certo vínculo, que já tem uma certa dívida de gratidão, né? Tipo, assim, se pelo menos aparecer no aniversário de raspão, né? Tipo... Falar um oi, tchau e sair, né? Pelo menos isso, né? Pra você não, tipo, falar, não, nem parece, né? Tipo, aí já dá muito mais pesado, né? Você não fica, bagunça, mas pelo menos você passa, cumprimenta e tal, né? Então, você saber também ter uns habilidades sociais mínimas aí, né? Senão fica difícil conviver no mundo dos leigos, né? E assim, você acaba ficando odiado, isolado, e depois você precisa de ajuda e ninguém te ajuda também, né? Porque se... Então, assim, também tem que ter um pouco de sabedoria. Mas eu tô bem, tô me sentindo bem. Isolado ficar sozinho é bom. Então eu não fico nem depressivo, nem triste, nem nada. Eu acho bom, sabe? Eu acho que fica melhor esse... Mas tá bom, obrigado. E... A próxima... Aí o próximo posto eu acho que cai na sexta. Não sei agora, daqui a pouco eu descubro. Alguém tem um calendário fácil aí para abrir no site? Deixa eu ver se eu posso abrir aqui também. Mas... O que mais? E assim, essa coisa a gente vê... Como é que fala? Se a gente consegue manter a ditana, né? Tipo, a gente vê o desejo de comer o doce. E a gente vê a nossa ditana. E a gente vê que são coisas separadas. A gente não precisa seguir sempre. E não morre se não seguir. Não é aquela coisa tipo da psicologia ocidental, da psicanálise ocidental lá, que tipo... Ah, não, qualquer... Como é que chama? Isso é uma... não é um recalque, é tipo uma repressão, né, de um desejo. O Freud fala... Quando eu vi o Freud falando, tipo, eu falei, nossa, que os mestres tailandeses iam falar desse cara, né? Tipo, ah, não, você está reprimindo os desejos, né? Tipo, você está reprimindo desejos, vai dar problema psicológico depois. Não, tipo, não. Buda fala totalmente o contrário, né? Você não é esses desejos, você tem que largar deles, isso vai trazer a felicidade e a paz. Próximo posto é dia 5, que cai na sexta, e vai ser com o professor Arthur.
Vai ser online. Mas, se eu estiver por aqui, vai ter o presencial também. Aí vai ser o online paralelo com o presencial, com o Arthur coordenando. Tá bom. Então é isso, pessoal. Então fica esse convite de refletir Tudo bem, assim, Esse livro, qual é o título desse livro que você Things as estava... They Are, do Luntama Mahabua. Como as coisas são. Isso. Traduzido pelo Adiantaníssero. Lívio, para você que talvez esteja vindo pela segunda vez, como que pegou essa palestra aí? Que essa palestra pegou uma palestra mais intensa, mais pesada, talvez. Não sei. Como que foi para você? Não, eu gosto desse tipo de literatura, eu gosto de ler. Eu estou lendo, aliás, eu estou relendo agora a segunda vez a biografia que ele escreveu sobre o Adiamã, e eu gosto muito do Taníssero Bico também, é uma literatura que me agrada muito, e que, para falar a verdade, eu tenho até que tomar cuidado para não ficar me deleitando muito nisso se deixar de fazer o trabalho, como você disse antes. Mas é essa pegada, é agradável para mim. Sim, sim. Mas assim, que bom que você se identifica com essa tradição de floresta, né? Tipo, isso facilita as coisas aqui, né? Que tipo, é um estilo bem único, assim, né? Tipo, a tradição de floresta, essa coisa, tipo, de pegar da prática, não ficar complicando com o termo pali, né? Tipo, o Krubadjan falando da experiência, né? Tipo, e assim, o Luntama Mahabua é bem assertivo, né? Ele fala, é assim, a gente vai ver com clareza, né? Tipo, você fala assim, não. Ele tá falando assim, né? Tipo, ele viu isso, né? Então, assim, possivelmente ele viu isso, né? Para falar com tanta propriedade, tão assertividade, né? De forma a não deixar margem, né? Então, assim, como é que fala? Pra gente se identificar com isso é uma forma de inspiração, né? Que te fala assim, nossa, tá perto, né? Veja, não tá Mahabua, realizou faleceu em 2011, né? Tipo, não faz tanto tempo assim, né? Tipo, o Dhamma tá vivo, gente. O Dhamma tá vivo, né? Então, assim, as pessoas às vezes tipo, perdem noção do tempo, né? Tipo, você ouvir essas histórias dão mais esperança na prática, né? Tipo, falar assim, a prática, o caminho tá aberto, gente. Vamos lá, coloca esforço, vamos praticar, tudo bem. A gente pode não chegar nem no pé da sola, da sujeira da unha do Luntama Mahabua, mas pelo menos a gente segue esse caminho e pelo menos tenta agarrar num pedacinho do barco do Buda. É verdade. Acho que a minha questão é mais conseguir um equilíbrio no sentido de como ele é bem pragmático e a gente pode ter um parâmetro bem assertivo, né, do que fazer no cotidiano, não deixar gerar uma tensão muito grande, né? Sim. A distância, é né, do que ele fala, do que a gente ainda pratica, né, na questão da sati do dia a dia, né, de ter a sati. Então, a palestra do Luntá, às vezes com vida de leigo, às vezes fica muito, pode causar uma tensão, né? Assim, é um tipo de palestra que tem que ser ouvida com moderação também, né? Porque para algumas pessoas pode gerar uma tensão excessiva, né? Porque, tipo, é bom tensão de vez em quando, mas tensão excessiva também quebra as pessoas, né? Então, assim, tem que ter um certo equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio de cada um, né? Mas, assim, em termos de sati no dia a dia, né? A gente pode praticar usando, por exemplo, os itipissos que a gente fez, né? A gente coloca o fone e sai na rua, né? Quando a gente não tem que pensar nada, né? Tipo, a gente vai no ônibus com o itipisso, vai andando na rua com o itipisso, né? Tipo, e assim a gente cultiva essa sati mais contínua ao longo do dia, né? Isso é mais tangível na realidade leigo, né? Porque se a gente falar sati solta por aí ao longo do dia é muito fácil de ser arrastado, né? Se a gente tiver um objeto. Mas assim, é uma boa referência que a gente tem, né? Então, assim, fica o convite aí de participar do nosso grupo de domingo aí, que o nosso grupo de domingo também tem um approach bem tradição de floresta, na medida do que a gente pode. Então, a gente bem pragmático, não fica tanto nessa coisa de estudar sutra, estudar texto, não. Então, é mais, tipo, sati, sila, samadhi, pani também. Fica o convite de participar do nosso grupo domingo, 9 horas da manhã, que teremos como de costume. E é isso, pessoal, mais um dia de Uposta Anumodana por todos que vieram e por essa dedicação, essa identificação. E semana que vem tem mais. Aí com o Arthur é como ele bem entender e gerenciar. Aí eu não sei se vai ter historinha de Krubadjan.
Mas tem outros opostos comigo mais pra frente aí também. A gente vai conversando, vamos mantendo atualizado, vamos praticar. Modena aí, pessoal. Boa noite, boa prática. Boa noite. Obrigado, Obrigado. obrigado, Gabriel. Nada.